Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que estejam em casa tranquilos. Estou com saudade de vocês. Espero que estejam também com saudade de mim. Bom, a gente vai começar um módulo novo hoje, tá? Justamente para a gente poder dar sequência ao nosso estudo. A gente vai trabalhar hoje com operações com polinômios, é o capítulo 6 da apostila. A partir da página 78, tranquilo? Eu fiz um resuminho aqui para vocês, só para a gente poder entender. Polinômio ele é dividido em duas partes, né? Poli significa muitos, vários, e nós temos nômios, que significa termo algébrico, tá? Então, de uma maneira geral, polinômio significa basicamente uma estrutura algébrica com muitos termos, com vários termos. Eu posso ter apenas um termo, que nós chamamos de monômio. Nós temos com dois termos algébricos que nós chamamos de binômio. Nós temos com três termos algébricos que nós chamamos de trinômio. E aí a gente considera polinômio quando tem mais do que três, né? 4, 5 e assim sucessivamente. Então vamos lá. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, na verdade 3, só para a gente poder entender. Todos esses 3 aqui nós chamamos de termo algébrico. Ok? E todo termo algébrico ele tem duas partes, o que nós chamamos de coeficiente e a parte literal. O coeficiente é o número que está acompanhando o termo algébrico. Então, observa que no item número 1 eu não tenho nenhum número atrás, concorda? Mas a gente aprende lá na multiplicação, né, quando a gente começa a ver as equações, enfim, que quando não tem número junto da letra, é como se fosse o número 1. Então, eu falo que o meu coeficiente nesse exemplo aqui vai ser 1, perfeito? A parte lateral é o que sobra, ou seja, são as letras. Então, o que eu tenho de letra aqui? A2, né? A ao quadrado, B. No exemplo de baixo, eu tenho apenas um número, não é isso? Se eu tenho um número, ele vai ser o meu coeficiente desse termo. Eu tenho alguma letra acompanhado? Não. Então, eu digo que nesse caso não tem ou não possui parte literal. Perfeito? No exemplo de baixo, eu vou ter os dois. O meu coeficiente vai ser o número, sempre, o menos 5, e a parte literal é o que me sobra, ou seja, as letras, que vai ser x, y. Tranquilo? Fácil. Vai acontecer de não existir parte literal, mas sempre vai ter coeficiente, mesmo que o coeficiente seja oculto, como nesse exemplo aqui, que dá 1. Então, o coeficiente sempre vai ter. Parte literal pode ser que exista ou pode ser que não exista, ok? Bom, gente, eu coloquei duas estruturas aqui. Essas duas estruturas são dois monômios, tá? Monômios porque ele tem apenas uma parte, uma partícula, tá? Um termo. E agora a gente vai começar a ver o grau desse monômio, ok? Como que a gente analisa o grau dos monômios? A gente soma todas as potências que existem. Então, observa que nesse primeiro termo aqui, nesse monômio, menos 7x ao cubo y ao quadrado, eu tenho a potência 3 e a potência 2, né? O cubo e o quadrado. Somados vai dar 5. Portanto, eu digo que esse monômio tem grau 5. Ou eu posso dizer também monômio de quinto grau. Perfeito? No exemplo de baixo, eu tenho uma potência 3 e uma potência 1. Somados, eu tenho 4. Então, eu digo que esse monômio é de quarto grau. Toda vez que eu tiver uma estrutura em que não exista parte literal, por exemplo, o 7, eu vou falar que esse monômio é de grau 0. Por que grau 0? Porque ele não tem nenhuma letra, ele não tem potência, não é verdade? Ou melhor, a potência é 0 porque não tem nenhuma letra aqui. É como se fosse assim, ó, 7x elevado a 0. X elevado a 0 dá 1. 1 vezes 7 dá o próprio 7, ok? Então, toda vez que não tiver parte literal,
nós vamos falar que esse monômio é de grau 0. Perfeito? Pessoal, eu coloquei alguns monômios, né? Na verdade, algumas estruturas aqui, só para a gente ver quais delas são semelhantes ou pode ser que não seja. Observa esses dois termos aqui. O que nós precisamos preocupar é com a parte literal, tá? Então, qual é a parte literal aqui? Não é x ao cubo y ao quadrado? Não é sempre a letra? E vocês vão observar que no lado de cá, eles também têm a mesma parte literal, x ao cubo y ao quadrado. Se ambos têm a mesma parte literal, nós chamamos ele de semelhantes. Ok? No caso de baixo, eu não tenho parte literal, né? É aquele tipo de monômio que só tem um número. Mas eles também vão ser considerados semelhantes justamente pelo fato de não ter parte literal, tá? Se eles não têm parte literal, eles também vão ser considerados como semelhantes. Tranquilo? Bom, pessoal, agora nós vamos ver o grau do polinômio. Anteriormente, nós vimos os graus dos monômios. Observe que aqui eu tenho duas estruturas, eu tenho 3 termos, 2 termos, 2 termos. E aí, como que a gente faz para verificar o grau deles, tá? Então, polinômio é qualquer adição algébrica de monômios. Então, quando eu tenho mais de um monômio, eu posso chamá-lo de polinômio também, tá ok? Observe o seguinte, para a gente considerar o grau dos polinômios, a gente tem que ver o grau de cada um dos termos. Então, vamos ver o grau desse daqui, ó. Esse monômio, x ao quadrado y. Para a gente ver o grau dele, lembra que é só somar? 2 mais 1 dá 3. Vamos ver agora o grau desse monômio, desculpa. Não é só somar? 3 mais 1 dá 4. E aí agora você vai observar. O grau do polinômio todo sempre vai ser aquele maior. Então, entre 4 e 3, eu considero 4. Então, ele é um polinômio de quarto grau. Tranquilo? Observa aqui não precisa somar porque só tem uma letra. Então, eu tenho grau 3 com grau 2. Eu sempre pego o maior. Então, vai ser de terceiro grau. Ok? Aqui, qual é o grau? Eu tenho 1, 1 e 1. Então, ele vai ser de primeiro grau. Aqui eu tenho 1 também e 1 também de primeiro grau também. Tranquilo? Deu para entender um pouquinho sobre grau de polinômio? Super fácil, né?